Olha que ideia bacana dos franceses. O francês é tudo doido. O francês ele não toma banho, aí ele sobra tempo pra fazer um monte de coisa, né? Porque a gente vai tomar banho, aí fica ouvindo música, pensando na morena, né? E aí perde tempo de produção. Aí o francês não faz isso, então ele é um cara produtivo. Tem muita coisa que ele faz e uma das coisas que eles fizeram lá foi tentar mudar o sistema de unidades de tempo, né? Inclusive, o sistema internacional é uma definição deles, né? Essa foi uma das boas. Só que eles também tentaram mudar a, a marcação do tempo. Então, ele fala assim, ó, por cerca de 10 anos, né, o capítulo 1 é o exercício 11, tá? E às vezes os enunciados eles nos confundem, né? E eu não lembro se eu já falei isso nos vídeos, que eu já não lembro mais o que eu levei dos vídeos. Mas, gente, na física, 70% é interpretação de texto, tá? Então você tem que saber ler. E a gente às vezes, né, tem aquela leitura superficial e não entende o que a gente está lendo, tá? Vocês não, porque vocês são excelentes, mas tem alunos que são assim. Então, às vezes os enunciados, eles têm todas as informações, mas a gente não consegue captar o que ele está falando para nós, tá? Então é preciso leitura, né? Eu sei que hoje em dia tem muito mais coisa mais legal para fazer, mas a leitura ela é fundamental em tudo, né? Só de saber ler você às vezes vai ter uma vantagem sobre os outros. Então ele fala assim, ó, por cerca de 10 anos após a Revolução Francesa, o governo francês tentou basear as medidas do tempo em múltiplos de 10. Por exemplo, uma semana tinha 10 dias, né? Contanto que fosse 5 domingo, tava bom, né, gente? Então, uma semana tinha 10 dias. Um dia tinha 10 horas. Uma hora consistiria, então, de 100 minutos. E um minuto consistia de 100 segundos. Aí ele pergunta o seguinte: quais são as razões né? Razão, quando ele quer perguntar, é qual é a, a comparação de um com o outro. Né? Dividindo um pelo outro, qual que é a proporção entre eles. Então, isso que ele quer saber, qual que é a razão. Então, qual é a razão da semana decimal francesa para a semana comum, tá? Então, sempre que você for calcular uma razão, você vai respeitar a ordem com que aparece no enunciado. Tá? Então, é a razão entre francesa e a comum, a nossa atual, né? Que a gente mantém até hoje. Né? Então, essa vai ser a ordem. Então, o número que for do francês dividido pelo comum, certo? Então, aqui na letra A, vou tentar escrever maior aqui, né? Mas eu sempre vou esquecendo depois. Ele quer saber qual que é a razão da semana francesa pela semana comum. É isso que ele está perguntando para nós. Então, quantos dias tem na semana francesa? 10 dias. Quantos dias tem na semana comum? 7 dias. Beleza? Então, 10 sétimos seria uma forma de você responder, ou você divide 10 dividido por 7. Volta aqui, telinha. Para mim, eu encontro aqui, aproximando, então vai ser assim, ó. 1,42857, né? Então, aproximando, né? É 1,43. É uma razão, tá? Razão não vai ter unidade. Razão é simplesmente um dividido por outro. Então, se eu colocasse aqui, ó, as unidades, tá? Só pensando um pouquinho no que nós temos no capítulo 1, seria assim, ó. Semanas francesas, 10 dias. Semanas comuns, 7 dias. Eu ia ter dias dividido por dias, eles se cancelavam, né? E aí essa unidade dias, ela se cancelava e é por isso que a razão entre eles acaba ficando 100 unidades. Tá bem? Tá bom?
Então, outra coisa, né? Tenham calculadora, gente. Procura lá videozinho bem simples aí para vocês terem calculadora. Porque vai ter questão que vai ter seno, vai ter cosseno, né? E, e aí vocês vão precisar ter acesso a isso daí na hora de fazer a prova, senão vocês vão se complicar, tá? E, como eu já disse também, brinquem com a calculadora, tenham, conheçam, saibam como usar a calculadora, porque senão na prova ela vai acabar atrapalhando vocês, tá bom? Essa foi a letra A. Deu para entender? Razão, razão. A ordem é francesa sobre comum, né? Se tivesse invertido, a gente faria o contrário, né? Mas é isso daí. Na letra B, ele quer saber quanto ao segundo, qual que é a razão, né? Então ele vem assim, ó. Qual é a razão? Cadê meu mouse? Sumiu. Acha ali no texto. Aqui. Ou não. Aí, agora foi. Quais são as razões do segundo decimal francês para o segundo comum? Então, a letra B é assim, ó. S de novo, né? Vou botar aqui, ó. Segundo francês dividido pelo segundo comum, que é a nossa unidade de hoje em dia, certo? Para isso, aí agora a gente tem que ter um pouco mais de informações. Por quê? Eu tenho que saber quanto que valeria os segundos. Isso mesmo, tá? Então, quais as razões do segundo decimal francês para o segundo comum? Isso mesmo, tá? Bom, para isso eu tenho que entender de alguma forma como comparar entre eles, né? Veja, no enunciado ele diz para nós ali que, por exemplo, um dia, cadê? Um dia ele teria, então, 10 horas, né? Que é onde a gente começa a ter a proporção, a razão aí do tempo, né? Nessa unidade, né? Então, um dia francês, ele tem 10 horas. Cada hora tem 100 minutos, né? E cada minuto tem 100 segundos, certo? E como que funciona no no sistema comum, né? O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Não é isso? Quando a gente calcular a razão entre esses números aí, nós vamos ter então qual que é a razão dos segundos, né? Porque um dia é o dia, é a partir da onde nós temos em comum entre eles, certo? Sendo que para o dia francês, um dia tem 10 horas, né? Para o nosso sistema de unidades é 24, né? Então é daqui desse ponto em comum que nós podemos partir para fazer a comparação entre essas duas grandezas, tá joia? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o calculador aqui. Então, 10 vezes 100 vezes 100. Então 10 vezes 100 vezes 100 deu 100 mil, tá bom? 24 vezes 60 vezes 60 dá 86.400, tá? Então, a razão
segundos francês pelos segundos comuns, que é o nosso aí, né? Fica sendo 100.000 dividido por 86.400. Então, aqui eu vou ter 1,16, tá? Porque na verdade deu 1,157, mas só para a gente manter aqui duas casas depois da vírgula, né? Então, 157, então o 7 faz com que o 5 se aproxime para cima, né? Então, 1,16, tá bem? Então, essa é a letrinha B, tá ok? Então, vocês entenderam por que que é isso que a gente faz? Vou repetir, tá? Que o que nós temos em comum para poder comparar o que nós chamar, o que foi chamado, né, de segundo, né, nessa mudança de horário aí, mudança de marcação de tempo na Revolução Francesa, era um dia. Então, um dia, ponto final, né? Esse é o denominador comum entre eles, né? Só que um dia francês tinha 10 horas. Um dia, né, do nosso sistema como nós conhecemos hoje, tem 24 horas, né? Uma hora do francês tinha 100 minutos, né? Nossa, uma hora 60 minutos. Um minuto tem 100 segundos nessa tentativa de mudança de tempo do francês e nós 60 segundos, tá? Assim eu consigo saber que em um dia, então, vai ter 100.000 segundos franceses e no nossa contagem tem 86.400 segundos, tá? E aí agora sim eu consigo dar a razão a partir de uma quantidade comum, tá bom? Lincoln, o que acontece? A hora que eu estava explicando a questão B, eu percebi que eu não expliquei tanto detalhe na A, tá? Sua pergunta ela é pertinente. Mas o princípio é o mesmo, a gente parte do que eu tenho como comum, né? Então, o que se definiu é que uma semana francesa tem 10 dias e uma semana do nosso tempo tem 7 dias. Então é o mesmo princípio, tá? Então eu parto da onde eu tenho. Vamos supor que eles tivessem falado que, sei lá, um mês tem 100, um mês tem 100 dias, sei lá, né? Não é o que eles fizeram, parece que eles pararam aqui pelo menos na informação que eu tenho aqui da semana, né? Aí a gente tem que encontrar qual é o padrão em que eu tenho o 1 para 1. Então, o que que é 1 para 1? Uma semana, uma semana. Uma semana 10 dias, uma semana 7 dias, entendeu? Aqui eu tenho o padrão do 1 para 1, que é um dia, um dia. Um dia com 10 horas e um dia com 24 horas. Entendeu? Por que que é daí que sai essas condições? E eu acho que esse é o ponto que realmente mais confunde nessa questão aí. Tá bom? Então é da onde que eu tenho a dúvida, né? Vamos falar assim, da onde que eu posso comparar entre eles. Então, você falar assim, ó, ué, mas um segundo não é um segundo? Não, um segundo não é um segundo, né? Mas um dia é um dia. Isso aí é da natureza, isso aí eu consigo cravar. Né? Assim como a semana. Semana é o quê? É a soma de tantos dias. Para a unidade comum, é 7 dias. Para a unidade francesa, eles inventaram 10, mas eles chamaram de semana, entendeu? Um dia não tem como mudar, um dia é um dia. Simplesmente eles descreveram um dia com 10 horas e a gente descreve com 24 e as outras unidades um pouquinho diferentes também. Beleza? Então, no exercício do capítulo 2, o exercício 13, ele diz o seguinte: legal, né? Capítulo. Você dirige do Rio a São Paulo, e aí ele começa a dar algumas noções de como essa viagem ocorreu, né? Então ele fala que
Na ida, né, do Rio a São Paulo, metade do tempo você viajou a 55 quilômetros por hora. A outra metade do tempo, 90 quilômetros por hora. Então, o que eu aconselho vocês quando vocês vão resolver quaisquer exercícios de quaisquer matérias? Dentro do possível, o que já for meio que entendendo de alguma forma, você vai anotando as informações, tá? Então, uma coisa que dá para entender é que nós estamos indo aqui, ó, de São Paulo até o Rio, tá? Sendo que metade do tempo você vai com uma velocidade e a outra metade do tempo você vai com uma outra velocidade, tá? Pergunta: se eu fosse falar assim, ó, São Paulo ao Rio, que tamanho, né? Eu não tenho o número. Você poderia pegar lá no Google Maps e ver qual que é a distância, mas não importa. Vocês vão ver que nós vamos resolver o exercício sem essa informação. Mas supondo que essa barra signifique a distância entre São Paulo e Rio, se metade do tempo você viajou 55 quilômetros a 55 quilômetros por hora e a outra metade do tempo você viajou a 90 quilômetros por hora, minha pergunta é: será que a distância percorrida, né, nesse primeiro intervalo de tempo, ele é maior ou menor que a distância percorrida no segundo intervalo de tempo? Vocês entenderam a pergunta? Tá? Porque quando você vai montando exercício e fazendo anotações que te ajudam a compreender o problema, na hora de resolver, às vezes, vai facilitar, tá? Eu quero dizer com vocês o seguinte: se você anda, né, um determinado tempo lá a 10 quilômetros por hora e depois você anda o mesmo tempo a 20 quilômetros por hora, em qual dos trechos você andou mais? Em qual dos tempos você andou mais? No primeiro ou no segundo? Vocês concordam que quanto maior for a velocidade, maior a distância que eu vou percorrer no mesmo tempo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, que nessa ida, né, vamos chamar isso aqui de ida, tá? Esse primeiro intervalo de tempo, eu vou botar aqui assim, ó, né? Você viajou com uma velocidade de ida um de 50 quilômetros por hora. A velocidade de ida 2 foi 90 quilômetros por hora, tá? Opa, 55, obrigado. Obrigado. Fiquei com 90 e escrevi 50. Tá bom? Mas você, como aqui o que está marcando é o tempo, né? Podemos colocar um subíndice aqui de ida, tempo de ida, tá? Acontece que você anda menos na primeira metade de tempo. E aí você anda mais na segunda do tempo, tá bem? É importante você tentar entender o que está acontecendo e qual que você pode fazer com essa informação. Já vai ficar mais claro isso, tá bom? Então vamos lá. Na volta, né, você viaja metade da distância a 55 quilômetros por hora e a outra metade a 90 quilômetros por hora, entendeu? Agora é a metade da distância, tá? Então, vamos refazer nosso desenho aqui. Vamos lá. Pode contar certinho o desenho aqui, tá?
Só que agora é do Rio para São Paulo. Bem? Só que agora é o seguinte. Agora eu não tenho que chutar qual que é a proporção. Agora não, agora é o meio. Tá bem? Metade da distância, né, a velocidade da volta é 1, é os 55 de novo, né? E a metade da distância na volta, 2, é os 90 quilômetros. Só que agora, qual que é a nossa comparação aqui? É a distância. Bem, deixa eu enquadrar melhor aqui na câmera para vocês. Deixa eu ver se melhora o foco também. Foco. É que para não dar sombra, eu deixar um pouquinho distante demais, mas eu acho que dá para enxergar, né? Maravilha. Então agora tenho aí mais ou menos estruturada a enunciado. Agora vem as perguntas. Pronto, assim, não. Qual é a velocidade escalar média na viagem do Rio a São Paulo e na viagem de São Paulo ao Rio? Eu inverti? Inverti, né, gente? De Rio a São Paulo. Inverti. Então aqui é Rio a São Paulo e aqui é São Paulo Rio. Bom, não dá na mesma, tá? Mas só para ficar igual denunciado, vamos corrigir aqui, tá? Corrijam aí, ó. É Rio a São Paulo e eu inverti. Porque eu não gosto do Rio de Janeiro, aí eu não quero ficar no Rio de Janeiro. Aí aqui vai de São Paulo ao Rio. Eu inverti aí na hora que eu li a primeira vez enunciado, tá bom? Então, é isso. Qual é a velocidade escalar média na viagem do Rio a São Paulo e na viagem de São Paulo ao Rio? E na viagem inteira. Então, primeira coisa importante para a gente relembrar aqui é o seguinte. Vocês lembram que nós temos pelo menos três tipos de velocidade? A gente tem a velocidade escalar média, a velocidade média e a velocidade instantânea, certo? Nós podemos pensar dessa forma. A velocidade escalar média é aquela que importa a distância total percorrida, tá bem? E a velocidade média é aquela que me importa o ponto inicial e o ponto final. Então, isso traz uma diferença aí nos valores, certo? E a velocidade instantânea é aquela que eu quero saber num determinado instante qual que é a velocidade. Tá? A próxima pergunta que me pediram para resolver, ela envolve velocidade instantânea, daí nós vamos discutir mais, tá? Mas aqui ele está falando para calcular a velocidade escalar média, então o que me importa é a distância total percorrida. Aqui, no caso, nem é tão diferente, né? Bom, não vou entrar nesse mérito, mas nós vamos calcular a velocidade escalar média. Para calcular a velocidade escalar média, então, o que nós precisamos? O símbolo que o Halliday utiliza para a velocidade escalar média é o S, tá? É o S de escalar, né? No inglês, porque o Halliday é a tradução do inglês, né? Que é a distância total, né? Dividida pelo tempo. Então, tem maiúsculo aqui, tá? Então, se eu quero saber qual que é a velocidade escalar média de Rio para São Paulo, tá bem? Eu preciso saber qual que é a distância total. A distância total, vocês concordam comigo que eu posso chamar de distância D?
D maiúsculo, poderia chamar outra coisa aí, tá? Poderia chamar de 100 quilômetros se vocês quisessem, como eu disse, né? Esse número não importa para nós, eu vou mostrar para vocês. Mas vamos chamar de distância D, porque é o que eu já estou usando na segunda parte da descrição da viagem, né? Porque D sobre 2 mais D sobre 2 vai me dar um D inteiro, que é a distância total percorrida, né? Então vamos chamar de D, tá bem? O tempo. O tempo total é o tempo de ida, né? Que eu chamei de TI, tá? Sei lá se confundi com um, aí se me desculpem, tá? Mas se eu somar TI, metade do tempo mais metade do tempo, eu vou ter um tempo inteiro, não é assim? Tá bem? Tá, professor, não resolveu nada. Não resolveu nada mesmo, tá? Porém, se ele está falando para mim que nesse primeiro trecho, tá? Que eu não sei quanto que vale esse primeiro trecho, tá? Eu vou chamar ele de esse primeiro trecho aqui, ó. Eu vou chamar ele de D minúsculo, tá vendo? É 1, tá bom? Que é o primeiro trechinho que eu não sei quanto que ele vale, né? Não sei qual é o valor dele. E esse daqui eu vou chamar de D2, tá bom? Referente às velocidades aqui, tá vendo? Tá bem? Acontece que eu não sei quanto que vale essa distância 1, tá bom? Eu não sei quanto que vale esse tempo 1 aqui também. Só que eu sei o seguinte, que é a razão entre D1 e T1 dividido por 2, ou seja, a distância percorrida dividida por esse tempo aqui, vale a velocidade 1 na ida, que é os 55 km por hora. Você está entendendo? Tá? O mesmo eu posso fazer para esse segundo trecho aqui. Vou separar aqui. A distância percorrida 2, porque ele estava viajando com uma velocidade maior, pelo intervalo de ida. Ah, é ida, isso aqui não é um não. Isso aqui é ida, lembrei. Tá? A razão entre essa distância percorrida pelo metade do tempo, né, que é da viagem de ida, dá agora 90 km por hora. Tá bem? O que é a distância total? Não é a soma de D1 mais D2 dividido pelo tempo da ida? Vocês estão me entendendo? Então, se eu pegar o D1 aqui e o D2 e isolar eles, ou seja, eu passar esse tempo multiplicando ali, ó, eu vou ter que D1 vai ser 55 tempo de ida dividido por 2. E a distância 2 vai ser 90 vezes o tempo de ida dividido por 2. Opa, cortei aqui o quadro, né? Tá vendo? Eu só isolei agora D1 e D2. Agora, se eu pego D1, que é 55 dividido por 2 tempo de ida, substituo aqui. E substituo o D2 também, que é 90 tempo de ida dividido por 2 aqui em D2. Ó, só para que vocês continuem enxergando todas as informações, vou tentar fazer nesse quadrinho aqui no canto. Senão eu já ia puxar outra folha, tá? Mas é só para vocês continuarem enxergando tudo na mesma folha. Se eu substituir, então, no lugar de D1, 55 Ti
dividido por 2, e no lugar de D2, 90 TI, que é o tempo de ida dividido por 2, vai ficar assim, ó. Velocidade escalar do Rio a São Paulo vai ser D1, 55 dividido por 2, tempo de ida, mais 90 dividido por 2, tempo de ida. Tudo isso dividido por tempo de ida. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Tá? Vocês concordam que os dois termos aqui de cima eu tenho tempo de ida? Esse aqui é um tempo de ida. Minhas letrinhas às vezes não ajudam, ainda mais escrevendo pequeno, né? Mas aqui, ó, 55 dividido por 2, tempo de ida. 90 dividido por 2, tempo de ida. Tudo isso dividido por tempo de ida. Tá? Vocês concordam que eu posso simplificar esses tempos de ida aqui, ó, dessa forma? Que eu tenho, né, nos dois. É como se eu tirasse em evidência e depois simplificasse com o tempo de ida. Eu só não tive em evidência por falta de espaço. Então, a velocidade escalar média do Rio para São Paulo, ele vai ser, o que sobrou? 55 dividido por 2, mais 90 dividido por 2, né? E aqui, ó, vocês podem ver que eu eliminei qualquer tipo de letra, tá? Porque esse aqui é 55 km por hora, 90 km por hora dividido por 2. Tá bem? 90 km, 90 dividido por 2 é 45. 55 dividido por 2 vai ser 27,5, não é isso? Então, 27,5 mais 45. Então, 27,5 mais 90. Um atalho aqui no DS que me joga até. Oh, 90 não, 45. 72,5 eu encontrei aqui. Agora, pessoal, uma coisa que quem já teve aula comigo sabe, é importante vocês prestarem atenção, tá? Que é o seguinte, volta e meia eu erro nos cálculos, tá? Então vocês confiram aí. Nas aulas gravadas, pode até ter passado, inclusive, vocês me avisam depois, alguma conta errada, né? Mas como foi gravada e depois eu editei, eu provavelmente devo ter errado e corrigido, tá? Mas ao vivo, né? Não sou o Faustão, não, né? Então eu até sei fazer, mas às vezes eu erro, né? Então, o que que é interessante? Vocês irem acompanhando aí com a calculadora e refazendo os cálculos, porque às vezes, igual eu estava lendo enunciado, eu escrevi 50 km por hora ao invés de 55, tá? Então me ajudem aí, né, porque a gente está pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí às vezes passa, tá? Mas eu acho que é isso daí sim, essa primeira parte. Confiram certinho aí. Agora metade da distância, né? E aí o que acontece? Como eu percorro mesmas distâncias com velocidades diferentes, né? Agora quem é diferente é os tempos da volta. Então esse aqui é o tempo da volta 1 e esse aqui é o tempo da volta 2. Por quê? É a mesma distância percorrida com velocidades diferentes. Então isso vai fazer com que nós tenhamos aí uma análise diferente, um pouquinho diferente da outra, né? Mas o princípio vai ser o mesmo, ou seja, sabe essa velocidade da volta 1, que é os 55 km por hora? Como nós não estamos falando em variação de velocidade dentro desse intervalo, ele na verdade é a razão da metade da distância dividido por esse tempo de volta 1. Então, ó, é o d dividido por 2 dividido pelo tempo de volta 1. Entendeu?
Os 90 quilômetros por hora é a 90. Cadê isso? A metade da distância entre São Paulo e Rio, dividido por esse tempo que de volta 2, que agora é os tempos que são diferentes devido aí à distância entre eles. Tá bem? Estão entendendo? Como eu quero saber qual é a velocidade escalar média agora de São Paulo ao Rio, o que eu fiz lá no outro? Deixa eu até ver se eu. Fiz certo. Mas agora de São Paulo ao Rio, ele vai ser a distância dividido pelo tempo de volta. E o que é o tempo de volta? Não é a soma do tempo de volta 1 mais o tempo de volta 2? Certo? Agora o que eu vou isolar então? Tempo de volta 1 nesse termo e o tempo de volta 2 nesse termo, né? Então, o tempo de volta 1 vai ser o seguinte, eu passo esse aqui multiplicando e passo 55 dividindo. Então, é o d dividido por 2, dividido por 55. Mesma coisa que o tempo de volta 2. Eu passo multiplicando 90, 90 passo dividindo porque eu quero isolar o tempo de volta 2. Tá bem? Agora, eu substituo os tempos de volta 1 e tempo de volta 2 aqui. Então, a velocidade escalar média da volta de São Paulo para o Rio foi lá, foi assaltado no Rio e voltou. Vai ser assim, ó, D dividido por tempo. Tem alguém do Rio de Janeiro aí, não? Então vai ficar bravo comigo, vai me assaltar na UTF. É, D dividido por 2 dividido por 55, que é o tempo de volta 1, né? Mais o tempo de volta 2, que é o D dividido por 2 dividido por 90. Ó, aqui de novo, cadê? Eu tô quase sumindo já com o papel da câmera. Então tá. Então, ó, simplesmente substituir o tempo de volta 1 aqui, com, né, o valor equivalente, e o tempo de volta 2 aqui. E aí ficou assim, ó, certo? Mais uma vez, eu tenho o D aqui em cima, né? Dividido por dois termos que também tem D embaixo. Estão vendo? Posso, mais uma vez, simplificar os Ds aqui, ó. O passo que eu não estou mostrando é o seguinte: tirar o D em evidência, né? Colocar entre parênteses, aí fica o D multiplicando meio dividido por 55, meio dividido por 90, tá? Esse passo que eu não estou mostrando para vocês aí, só isso. Tá bom? Aí já me livrei de todas as letras, agora é só conseguir o número equivalente a isso daí. Então ficou assim, ó. 1 dividido por meio, como eu disse para você, dividido por 55 mais meio dividido por 90, tá? Façam devagar, viu, gente? Cuidado. Ah, eu sei tudo sobre fração. Eu acredito, mas mesmo assim, faz devagar, porque às vezes você vai fazer muito rápido e acaba esquecendo alguma coisa, tá? O que eu quero dizer com isso? Meio dividido por 55 é 1 dividido por 110, tá? Então, na verdade, é 1 sobre 1 dividido por 110. Deve ter uma outra forma de fazer isso também, tá? Mas eu estou falando dessa forma aqui. Meio dividido por 90 é 1 dividido por 180. Isso não. Tá bem?
Então, para eu poder resolver isso daqui, eu tenho que tirar um mínimo múltiplo comum, que vai ser 180, né? Esse número é mais fácil fazer assim, né? Esse outro número aqui vai ser esse mesmo, né? Ou, se você tiver calculadora, professor, eu apanho muito com fração, e como eu vou usar calculadora o resto da minha vida, eu vou usar calculadora, tá? Então, o que que você faria aqui, ó? Você calcularia 1 dividido por 110, é um número, mais 1 dividido por 180, é um número. Soma esses dois números, vai dar um número bem pequenininho, aí você vai dividir um pela soma desses dois números e você teria a resposta, tá bom? Fiquem à vontade, faça como você preferir, tá? Quando você vai fazer um pouquinho mais devagar, vai ficar assim, ó. 180, né? 180. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, tô errado. Peraí. Isso, tá certo. 180 dividido por 110. Nem deve ser da melhor forma, tô resolvendo aqui, tá? Vezes de cima, ficou 1,64. De outra forma mais simples, só que estou fazendo ao vivo, não pensei na forma mais didática, tá? 180 dividido por 180 vai dar 1. E aí vai dar 1 aqui, tá? Então, cadê o câmera? Velocidade escalar de São Paulo ao Rio, tá? Então, 1,64 mais 1 é 2,64, né? Quando você tem uma fração dividindo, ela passa dessa forma, né? Então, vai ficar 180 dividido por 2,64, tudo bem? Então, 180 dividido por 2,64, eu encontrei aqui 68,2 quilômetros por hora. Tá já? Não sei se essa resposta, confiram lá. Me ajudem aí. Eu já estou com duas telas abertas, câmera, duas câmeras aí. Um monte de coisa, tá? Então, a velocidade escalar média da volta aqui que eu encontrei é de 68,2 quilômetros por hora. Tá bem? Confiram se está certo aí. E vocês viram que o princípio é o mesmo. Às vezes vocês vão travar e aí vocês vão ter que correr um pouquinho atrás, tá? Na parte dessas frações, tá, gente? Cuidado. Eu mesmo posso ter errado aqui, depois eu conferiria com mais calma, mas... Na letra B, ele pede o seguinte. Oh, não, letra C agora, né? Qual que é a velocidade escalar média na viagem inteira, tá? Olha, ele quer saber qual que é a velocidade escalar média na viagem inteira. Vocês concordam que a distância total da viagem inteira é 2D, né? A gente chamou a distância entre Rio e São Paulo D, né? Então, a distância total, ela agora é de 2D, não é isso? Ele foi de... Eita, ficou esquisito isso, né? Mas ele fez um percurso de distância D e voltou mesma distância D, né? Então, a distância total percorrida é a soma da ida e da volta. Então, é distância total dois d. Não é isso? Total. A distância total é 2D. Tá bem? E o tempo? O tempo eu não sei, né? Mas é o tempo da ida mais o tempo da volta, não é isso?
não é isso? Acontece que nós vimos que a velocidade escalar média, vamos chamar aqui, ó, na ida, nós calculamos e deu 72,5, certo? A velocidade escalar média da volta, ela deu 68,2. Uma coisa muito importante, pessoal, é que eu não comentei, ao menos hoje, né? Eu sei que nas aulas eu comentei, não esqueçam das unidades de medida, tá? Chegou na resposta final, tem que colocar a unidade, tá? Senão vai perder nota. Tem que for um décimozinho, dois, vai perder nota, tá? Ó, chegou na resposta final, unidade. Ao longo das contas, não precisa. Se você acha que te ajuda, pode pôr, mas não precisa. Só que na resposta final tem que ter, tá bem? Certo? Vamos pensar se a gente consegue usar isso daqui e essa informação para calcular. Bom, a velocidade escalar média, a definição dela é a distância dividida pelo tempo. A distância foi d dividida pelo tempo inicial. A velocidade escalar da volta é a distância total dividida pelo tempo da volta. Vocês concordam comigo? Tá bem? Então, a velocidade escalar ida e volta, não é o algarismo romano 4, esse aqui não, tá? É o ida e volta. Ele vai ser a distância total dividido pelo tempo total. Que é a distância total dividido pelo tempo de ida mais o tempo de volta. Vocês já estão enxergando onde que eu quero chegar aqui? Se eu isolar o tempo de ida aqui e o tempo de volta aqui, substituir nesses termos, eu consigo calcular, porque vai ficar em função da distância d, qual que é a velocidade escalar de ida e volta, ou seja, a viagem total, né? Então vai ficar assim, ó, passo o tempo de ida multiplicando e o 72,5 passa dividindo, né? Vamos fazer mais devagar, né? Então vamos isolar o tempo de ida e o tempo de volta, tá? Então o tempo de ida ficou assim, ó, d dividido por 72,5, tá? Ó, passei o tempo de ida multiplicando e passei 72,5 dividindo. O tempo de volta ficou, passa multiplicando e 68,2 passa dividindo. A distância dividido por 68,2. Vocês conferem se eu acertei esse número aqui, viu, gente? Senão agora eu comprometo todo o resto da questão. E aí, como nós vimos, a velocidade escalar de ida e volta é a soma desses tempos. Então, tem que somar a distância total percorrida dividido pela soma total percorrida, que é a soma desses dois intervalos de tempo. Então, o tempo da viagem inteira, soma da ida e da volta, vai ser o 2D dividido pelo tempo de ida, que é d dividido por 72,5, mais d dividido por 68,2. De novo, nós podemos simplificar o d aqui, né? Nesse caso, vou fazer diferente do outro, onde eu calculei a razão e inverti. Vamos calcular esses números, tá? Então vai ficar assim, ó.
1 dividido por 72,5. Vai ficar um pouco aproximado, mas vamos fazer. 2 dividido por 0,014 mais. Opa, deixa eu voltar para a tela aqui, né? 1 dividido 68,2. 0,015. Então, a velocidade escalar da ida e volta, da viagem toda, é 2 dividido por 0,014 mais 0,015. Eu acho que é isso. 0,029, né? Então, 2 dividido por 0,029, o meu deu 34,5. É isso? Ah, falta 2, vezes 2. Desculpa, vezes 2. 68,69. 69 quilômetros por hora. Bem, então às vezes eu fiz diferente. Ao invés de fazer a fração, que estava um número bem quebrados, eu calculei esses números aqui, ó. 1 dividido por 72,5 dá 0,014. 1 dividido por 68,2 dá 0,015. 0,014 mais 0,015 dá 0,29. Eu sei que meu 2 é muito feio, tá? Então, 2 dividido por 0,029 dá 69. Como eu estou calculando uma velocidade escalar, usando unidades de quilômetros por hora, né? Então, deu 69 quilômetros por hora para a letrinha C. Tá bem? Qual é a velocidade média na viagem inteira? O que ele quer perguntando a letra D. Ele quer saber isso aqui, ó. Qual que é a velocidade média? Qual é a definição de velocidade média? Vocês lembram lá da aula? Gente, só uma coisa para vocês, tá? Não adianta vocês falar assim, ó, o professor não espera que eu realmente assista a aula de vídeo. Sim, eu espero, tá? Quando, se Deus quiser, a gente voltar na aula presencial, vai ser diferente, nós estaremos juntos, vai ser muito mais dinâmico, vai ser muito mais assim, ó. Agora essa é a aula, então vocês precisam assistir a aula, tá? Do começo ao fim. Então, sim, eu vou contar com as definições que estão definidas lá. E uma delas é o que é velocidade média. Isso, essa é a definição de velocidade média. O x que vem depois menos o x que vem antes, dividido pelo intervalo de tempo entre eles. Perfeito. Aí a pergunta é a seguinte: na viagem inteira, qual que é o ponto inicial? Da onde que ele está partindo? Do Rio de Janeiro. A viagem inteira é ida e volta. Qual é o ponto final da viagem? Rio de Janeiro. Então, qual que é a diferença entre
O ponto final menos o ponto inicial nesse caso aí. Isso mesmo, aquela notinha que ninguém vai tirar na prova, né? É zero, porque o ponto final é igual ao ponto inicial. Então, devido às definições da física para deslocamento, que é o que nos dá origem à velocidade média, né? Que muito bem escrita ali é o ΔX sobre ΔT em uma dimensão, onde isso aqui é definição de deslocamento, variação do tempo. Nesse caso, o deslocamento foi zero, e aí zero dividido por qualquer tempo que demorou para ir. Então, a velocidade nesse caso, média, velocidade média, né? Tá bem claro, a velocidade média nesse caso aí, ela é zero, tá bom? Ok? Então, é só uma questão de você realmente ter entendido a diferença entre velocidade escalar e velocidade escalar, desculpa, velocidade média e velocidade escalar média. Aqui na velocidade escalar média, símbolozinho S, né, é a soma total, por isso que foi d mais d, apesar do d ser no sentido contrário, a gente poderia confundir e achar que é negativo, mas não. Eu estou somando cada passo que eu dou quando estou calculando a distância total. Então é d mais d dividido pelo tempo total de ida e volta, ok? Aqui, o tempo também é o tempo de ida e volta, só que a diferença é que o deslocamento foi zero, porque eu fui e voltei no mesmo ponto, tá? Faz então com que minha velocidade média, e não velocidade escalar média, minha velocidade média seja zero, tá bem? Na letra E, ele pede para fazer um gráfico. Plote o gráfico de x em função de t para o item A. Item A é a ida, né, de Rio para São Paulo. Opa, cadê? Isso. É a viagem de Rio a São Paulo. E mostre que a velocidade média ela poderia ser calculada a partir do gráfico para essa questão aí. Então o gráfico ele vai ficar assim. Essa parte eu corto depois. Então, tempo de ida. O tempo de ida dividido por 2. Vou chamar aqui de D1. E aqui de D2, que é, as distâncias percorridas, né, nesses intervalos de tempo. Como eu disse para vocês, nesse primeiro momento, a velocidade é menor. Num segundo momento, a velocidade é maior. Tá? Como é que eu sei disso, além dos números? Como é que eu representei isso no gráfico? A inclinação é menor. Lembra da importância da inclinação da reta? Né? Quanto mais inclinado, maior a velocidade. Certo? O que ele está falando para nós é para mostrar que, além, né, desse gráfico, aí já tinha garantido uma parte da nota aí, mas ele está pedindo para fazer o seguinte: mostra que a velocidade escalar média dessa letra A, que é um movimento de ir de Rio para São Paulo, né, também poderia ser dado por esse gráfico. E não é exatamente isso que a gente fez, né? Esse aqui sendo a velocidade escalar média na ida, né? Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, tá? Nada mais é do que o tempo de ida total, né? Desculpa. A distância que é D1 mais D2 dividido pelo tempo de ida. Não é assim que a gente calcula? Não é a distância que é D1 mais D2 dividido pelo tempo? Não é a definição dessa inclinação dessa reta aqui que me diz que é a velocidade escalar média na ida? Tá joia?
Então é para você fazer essa demonstração aí na letrinha E. Pediram também 2,17, tá? Acho que vocês vão pegar mais pesado no capítulo 3 essa semana, né? Então, vão me mandando por e-mail. Nossa prova é semana que vem. Essa semana tem o 3 e o 4, hein, galera? Então, ele fala o seguinte: a posição de uma partícula que se move ao longo do eixo X, é dada por x igual a 9,75 mais 1,5t ao cubo, onde x está em centímetros e t está em segundos. Lembra que eu falei para vocês da importância das unidades? Então, o enunciado está te dizendo que isso aí não é metros por segundo, não é quilômetros por hora, tá? Vai ser centímetros por segundo quando você for calcular as respectivas velocidades, ok? Vamos lá. Bom, vamos anotar aqui, né? Então, a equação, né, que descreve o movimento é capítulo 2, exercício 17. Então, é x igual a 9,75 mais 1,5t ao cubo, onde x está em centímetros e t está em segundos. Calcule a velocidade média durante um intervalo de tempo de t igual a 2 até t igual a 3, que é a letra A, tá bem? Agora de novo, esse exercício é bem bacana, porque ele faz você forçar os termos de definição de conceitos das velocidades. Qual que é a definição de velocidade média? Vocês já me responderam aí. Definição de velocidade média. Vou escrever igual vocês escreveram ali no texto, tá? Ó, x2 menos x1, t2 menos t1, tá? Posição que vem depois menos a posição que vem antes, tempo que vem depois menos o tempo que vem antes, certo? Essa é a definição de velocidade média. Esse exercício é bacana porque ele também pode induzir ao erro, né? Bacana entre aspas, né? Mas quer dizer que ele vai servir de um bom exemplo para o que pode surgir aí para vocês. Porque ele te dá uma equação, né? E como vocês estão aprendendo a derivar, aí vocês de cara já podem pensar que vocês devem derivar tudo aí. E não é o que tem que ser feito, tá bem? Quando ele está falando de velocidade média, gente, nós estamos falando de um intervalo de tempo. Necessariamente, velocidade média, tanto a escalar quanto a velocidade média, elas envolvem um intervalo de tempo. A velocidade instantânea, que é a da derivada, essa ela vai ser especificamente para um instante, a um determinado momento, tá bem? Então, quando ele quer saber qual que é a velocidade média entre o intervalo de tempo t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos, tá? O que ele quer que você calcule é o seguinte: ele quer que você calcule x para t igual a 3 segundos e x para t igual a 2 segundos. Aí você vai ter as posições referentes quando ele está em t igual a 2 e t igual a 3 segundos. Tá, ó? Então você vai pegar aqui, ó, x, que é 9,75 mais 1,5 mais vezes t ao cubo. Então é 9,75 vezes 1,5 vezes 3 ao cubo. Tá? Opa, aqui é mais. Então vamos lá, calcula. Vou começar pelo 3 ao cubo, tá? 3 ao cubo é 27, né?
vezes 1,5 dá 40,5 mais 9,75, 50,25 centímetros. Lembra que o enunciado falou para a gente que essa posição ela está em centímetros, tá bem? Agora faz o mesmo aqui para t igual a 2 segundos. 2 ao cubo é 16, né? 2 vezes 2, 4. Ou é 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8. 2 vezes 4, 8. Então, 2 ao cubo é 8. 8 vezes 1,5 mais 9,75 igual. Aqui eu encontrei 21,75 centímetros. Tá bem? Na letra A, ele quer que você calcule, então, qual é a velocidade média. Tá bem? Então, a velocidade média, na letra A, ela vai ser x para t igual a 3 segundos, menos x para t igual a 2 segundos, dividido para a diferença entre t 3 segundos menos t 2 segundos. Entenderam? Tá? X3 a gente calculou, 50,25. X para t igual a 2 nós calculamos, 21,75. 3 menos 2 é 1. Tá bem? Então, ó, 50,25 menos 21,75, eu encontro 28,5. 28,5 dividido por 1 é 28,5 centímetros por segundo. Então, aqui estava pedindo a velocidade média entre esses dois pontos. Aí você poderia ter confundido, tá? Que eu já vi muita gente fazendo isso, que é calcular a velocidade instantânea para t igual a 2, a velocidade instantânea para t igual a 3 e fazer uma média entre elas. Não é assim, tá bom? Vamos supor que em algum exercício possa bater com a resposta certa, tá bom? Sei lá, é possível, tá? Matematicamente é possível, mas não necessariamente está correto, tá bem? É aquele caso em que, mesmo que você acertar a resposta, você provavelmente não vai acertar o exercício, porque é a análise errada da física, tá? Matematicamente, teve a coincidência de bater, né? Não é o que deveria ser feito, certo? Na letra B e na letra C, ele quer saber qual é a velocidade instantânea. Agora sim, ele quer saber qual que é a velocidade instantânea para os instantes t igual a 2, t igual a 3 segundos. E depois para t igual a 2,5 segundos. Tá bom? Então, eu vou fazer só para um deles. Tá? Para eu calcular a velocidade instantânea, eu tenho que derivar a posição no tempo. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: será que pelo menos a ferramenta de derivar polinômio vocês conseguiram entender? Tá? Porque sim, aqui a gente tem uma turma de bastante calouros, primeiros semestre, né? E é óbvio, quando eu estou na aula presencial, eu consigo sentir muito melhor o quão perdidos vocês ficaram nessa parte do que hoje, aqui, né? Do que pela aula à distância. Então, aí eu fiz mais uma aulinha de reforço. Gente, tanto as aulas de Física 1 quanto as aulas de reforço que eu vou lançando,
vocês podem procurar no Unicamp, na USP, em Harvard, vai ter aulas muito melhores que a minha, tá bom? Então, se não entendeu o jeito que eu entendi, que eu expliquei, procure outro lugar, tá? Não tem problema não. O importante é entender, né? Então, o que nós vimos é que a derivada de polinômios, né, a gente usa basicamente a regrinha do tombo, não é isso? Então, se ele tem lá uma constante que está multiplicando um número que pode ser derivado, né, elevado a algum expoente, essa constante ela passa transparente, o expoente cai, por isso que a gente brinca, né, o pessoal da matemática também chama da regra do tombo, aí t elevado a n menos 1. Não é assim? Tá? Então vamos derivar a nossa equaçãozinha aqui, que é x igual a 9,75 mais 1,5t ao cubo. Tá bem? Então, a velocidade que é a derivada disso daí vai ser assim, ó, vai ser a derivada em relação ao tempo de 9,75 mais a derivada em relação ao tempo de 1,5t ao cubo. Não é isso? Não tem que derivar x? E x não é um polinômio de dois termos? Então eu tenho que derivar cada um dos polinômios. É isso. Tá bem? Só que esse primeiro termo aqui é a derivada de uma constante. Certo? Quanto que dá a derivada de uma constante sozinha? Derivada de uma constante sozinha vai ser? Isso, anota que ninguém vai tirar na prova, né? Zero. Maravilha. Então, eu só tenho que me preocupar com essa derivada aqui, onde 1,5 é a constante que está acompanhando o termo que pode ser derivado, e o termo, o expoente aqui é 3, que é o n, né? Então, a velocidade vai ser 1,5, que é a constante que passou transparente, o 3 que cai multiplicando, elevado a 3 menos 1. Então, 3 vezes 1,5 é 4,5. T elevado a 3 menos 1 é t ao quadrado. Já? Essa é a velocidade instantânea. É a velocidade que não entra, né, subíndice, que não entra nada dessas coisas, né? Ela fica só... É que a gente vai usar bastante, então ela fica sem subíndice. Velocidade média tem um subíndice m, né? A velocidade escalar média ela é o s com o subíndice m também, né? E a velocidade instantânea ela vai ser a velocidade vzinhos, geralmente, né, minúsculo, igual eu escrevi aqui, sem subíndices. Mas ainda não é isso que eu quero. Esse aqui é ok, é a fórmula da velocidade instantânea. Mas eu quero, por exemplo, para a letra B, qual que é a velocidade instantânea para t igual a 2 segundos. Não é isso? Então, aonde eu tenho t, eu vou substituir por 2 segundos. Então, t, 2 ao quadrado, vai dar 4. 4 vezes 4,5 vai dar 18 centímetros por segundo. Lembrando que o enunciado que me falou que a distância é em centímetros e o tempo é em segundos. Beleza? Aí você vai substituir para a letra C, t igual a 3 segundos. E para a letra D você vai substituir t igual a 2,5 segundos. E aí na letra E é um pouquinho diferente. Que na letra E ele vai perguntar o seguinte, ó. Qual que é a velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre as posições em t igual a 2 e t igual a 3 segundos? Tá bom? Então, essa aqui é a letra B, né? A letra C e D vocês fazem aí. Mas a letra E, ela é um pouquinho diferente, porque quer saber o seguinte, ó. Qual é a velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre as posições t igual a 2 e t igual a 3 segundos?
Lembra que a gente calculou a posição para t igual a 3 e a posição para t igual a 2, né? Então, nós temos lá 50,25 e 21,75, certo? A metade da distância entre elas, vocês concordam que vai ser o meio do caminho daqui para cá? Então, nós calculamos as posições, tá? O que ele quer saber agora é qual que vai ser a velocidade, né, instantânea quando a partícula estiver na metade da distância entre essa posição e essa posição, tá? Para isso, o que eu tenho que saber? Qual que é a distância entre eles, certo? Então, vou fazer a diferença entre esses dois números aí. Então, ó, 50,25 menos 21,75. A diferença deles deu 28,5. Tá joia? Mas eu quero saber qual que é a posição na metade da distância entre eles, né? Então, eu tenho que dividir esse 28,5 por 2, tá bem? Deu 14,25. E agora, a metade da distância entre eles vai ser o 21,75, melhor, deixa eu repetir a pergunta, né? A posição, né, que ele está perguntando ali, a posição que na metade da distância entre eles é o 21,75 mais esse 14,25, que é a metade do caminho entre eles, tá? Deixa eu até desenhar. Ó, tá aqui, ele estava se movendo, né? Aqui ele está em 50,25, e aqui vai estar 21,75, tá joia? Ele quer saber para esse instante aqui, ó, na metade do caminho entre eles, tá? A distância entre eles aqui deu 28,5. Ou seja, esse ponto nada mais é do que 21,75 mais a metade de 28,5. Vocês entenderam? Tá? Esse ponto, ele é o 21,75 mais a metade de 28,5. Tá bem? Então, eu vou somar o 14,25, que é a metade de 28,5, ao 21,75, que é o ponto de partida. E aí, esse ponto aqui é o 36. Tá bom? Posso estar errado aí, vocês confiram aí, já falei pra vocês, tá? Confiram aí que vai que eu tô ficando mais gagado do que ele acha que tá ficando. Então, aí, eu falei pra vocês. Mas para mim deu 36. Agora eu sei qual é a posição em que ele está. Mas para eu calcular uma velocidade instantânea, eu preciso do instante. Tá joia? Eu preciso saber em que segundo ele está passando pela posição 36 centímetros. Para isso, o que eu vou fazer? Eu pego a minha fórmula, minha equação da posição, e agora eu sei que a posição em que eu quero saber os segundos é 36. Agora inverte a situação, né? Então, agora eu pego que a minha posição está variando dessa maneira aqui, ó. Mas agora eu sei qual é a posição, 36. E eu quero saber qual é o segundo em que ele vai estar passando por 36. Já? Vai ficar assim, ó, 36 é igual a 9,75 mais 1,5 t ao cubo. O que eu tenho que fazer? Isolar o tempo, que eu quero saber em que instante ele vai estar na posição 36. Tá joia? Então fica assim, ó, 36 menos 9,75, tudo isso dividido por 1,5. Estou isolando o t ao cubo primeiro, tá bom? Então fica lá, 36 menos
9,75 igual. Essa diferença aqui para mim deu 26,25. Tá? Não notava. 26,25. Dividido por 1,5. Vamos dividir isso aqui por 1,5. 17,5. Mas ainda não é a resposta. Por quê? Para eu saber os instantes, eu tenho que tirar a raiz cúbica de 17,5. Tá? Então, o instante vai ser a raiz cúbica de 17,5. Deixa eu ver se minha calculadora faz isso. Eu estou com a calculadora do... O meu deu 2,6 segundos. Confiram aí na calculadora de vocês. Tá? Porque eu estou usando... eu tive que fabricar um raiz cúbica, tá? Então, eu não tinha que opção. Maravilha. Então, o instante em que ele vai estar na metade do caminho entre a posição para t igual a 2 não é 2,5 segundos, entendeu? E aí você poderia ter, vocês não, porque vocês são excelentes, mas algum outro aluno desapercebido poderia ter, falar assim, a metade da distância vai ser a metade do tempo, 2,5, tá já? Aí você pegaria esse t igual a 2,6 e substituiria lá na sua equação que nós calculamos da velocidade instantânea. Beleza? Deu para entender? Maravilha. Tá? O tempo da nossa aula acabou. Vou só comentar aqui a letrinha F, tá? A letrinha F é por ser um plot do gráfico, tá? De x em função de t. Esse é um gráfico de terceiro grau, mas é um gráfico muito simples, terceiro grau. Você vai pegar aí uns 3 pontos que você você já tem 2 pontos, né? Você traça aí mais um, pelo menos, só para garantir, meio distribuído. E você tem um gráfico mais ou menos assim. Alguma coisa... Opa, tá bem fora aqui, né? Um gráfico parecido com esse daqui, tá? Só que tenta fazer melhor escala, tá? E aí o que está pedindo para você calcular, você colocar no gráfico, são as suas respostas. Então, por exemplo, vamos fazer que aqui é t igual a 2, vamos fazer que aqui é t igual a 3. A letra A, por exemplo, é uma velocidade média que você vai ter que calcular, mostrando que ele corta os 2 pontos assim, ó, fora do seu gráfico, tá? Meu desenho é horrível. Tá? Diferente das velocidades instantâneas para os diferentes instantes, que eles passam tangenciando a sua função nos pontos. Então, para entender a diferença? A velocidade média é aquela que vai meio que cortar a sua linha. E as velocidades instantâneas, elas são tangentes aí a esses pontos. Tá joia? Tenta fazer, inclusive, representando, melhor, o que o exercício quer que você faça, é que você represente, inclusive, as intensidades dessas velocidades diferentes. Por quê? Para um valor maior de velocidade, a inclinação é maior. Para um valor menor, a inclinação é menor. Tá bem? Kevin perguntou se a letra está pedindo para substituir o 2,6 lá naquela fórmula que nós encontramos da equação. Exatamente.